Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um entendimento que as Assembleias de Deus como ministério está correndo um perigo muito grande mesmo. Primeiramente, deixa eu reafirmar algo aqui. Nós cremos que a salvação ela está atrelada tão somente a Jesus Cristo. Deixa eu deixar isso muito claro. Placa de igreja não salva, denominação não salva, costumes, doutrinas de igreja não salva. Cremos na salvação tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Porém, há de se reconhecer que, uma vez salvo, a depender da igreja que você congrega, a depender das características desta igreja, a sua vida, o seu processo de santificação, ele vai ser mais ou menos rápido. Ele vai ser mais ou menos eficiente, eficaz. Você deve concordar comigo que uma pessoa, quando aceita Jesus Cristo de todo o seu coração, ela é salva. Mas a depender da igreja onde essa pessoa vai congregar, essa pessoa vai ser abastecida de conhecimento, mais ou menos. Esta pessoa vai ser exortada a entrar pelo processo de santificação, mais ou menos. Essa pessoa vai ser nutrida, mais ou menos. Muito bem. Falando agora de ministério, Assembleia de Deus. Um ministério que abençoou o Brasil de forma extraordinária. Um ministério que nasceu de uma direção de Deus aos missionários suecos que para cá vieram. A igreja cresceu, alcançou todos os lugares no nosso país, cidades, vilarejo, fazendas, aldeias, enfim, uma coisa extraordinária, a história das Assembleias de Deus. Mas Jesus falou o seguinte, em Mateus capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo não prospera. Todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. E hoje, querido irmão, nós que servimos a Deus neste ministério, precisamos reconhecer que há uma clara divisão dentro dele. Existe um grupo ainda significante, um grupo significante de pessoas conservadoras, de pessoas que querem manter os ensinamentos, os costumes, aquilo que receberam, que entendem que aquilo que receberam e da forma como receberam foi benéfico para as suas vidas, para as suas almas, foi benéfico para as suas famílias. Muito bem. Mas existe também um grupo, e talvez ele não seja a maioria, mas ele é aquele que mais ocupa espaço. Ele é aquele que mais se destaca, que mais levanta a voz. Existe um grupo que despreza toda a história da nossa denominação, toda a história da nossa igreja. Existe um grupo que despreza todas as tradições, todas as doutrinas. Existe um grupo que ele renega de forma assim velada, declarada, aquilo que Deus concebeu que fôssemos como ministério. Eu reconheço que Deus tem um propósito para cada ministério. Respeito todos os ministérios cristãos que fazem a obra de Deus e todos os irmãos que congregam em todos estes ministérios. Respeito a todos. Porém, falando agora de Assembleia de Deus, existe um grupo significativo que, se ele pudesse, ele anulava a história da nossa igreja. Ele mudava a história da nossa igreja. Você quer ver uma coisa? Pelo simples fato de, em muitos lugares, já não falar mais Assembleia de Deus, falar apenas AD, já mostra claramente que, se pudessem,
mudariam até o nome da denominação. Esse simples fato de você tirar o nome Assembleia de Deus e mudar de forma sorrateira, quase que marqueteira, quase que um reposicionamento de marca para AD Londrina, AD Cambé, AD Ibiporã, AD São Paulo, AD Curitiba, enfim, já é uma maneira de você estar dizendo que você está reposicionando a denominação. Se fosse uma empresa, seria um reposicionamento de marca. A palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 15, que nós devemos reter as tradições que nos foram ensinadas pela palavra de Deus. Os nossos pais na fé, diferentemente do que muita gente tenta colocar, não eram ignorantes. Os nossos pais fundadores não eram ignorantes. Tinha sim muito obreiro que tinha pouco conhecimento teológico, sim, mas os líderes fundadores não eram homens ignorantes. E nós focamos muito na questão do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, mas houve um número, assim, centenas de obreiros que vieram dos Estados Unidos, que vieram da Suécia, a ajudar estes dois missionários. Vários obreiros. E ajudaram na criação deste ministério, na criação desta igreja. Então, os fundamentos sobre quais a igreja foi criada são sólidos. Todo uso e costume, toda doutrina tem um bom respaldo. Eu convido você, se você puder, adquira este livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Adquira este livro. Você vai ver que para cada doutrina, para cada defesa de doutrina do nosso ministério, existe 5, 6, 10 referências bíblicas, 30 referências bíblicas. Foi muito bem estruturada a igreja. E está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 28, não removas os limites. Algumas traduções falam os marcos antigos que os teus pais fizeram. O que esse pessoal está fazendo, e por incrível que pareça, alguns líderes, alguns que são pagos, alguns que são assalariados, o que este pessoal está fazendo é um crime. Estão destruindo, desconfigurando a igreja. Em alguns lugares, em alguns eventos, mas parece uma casa de show. Luzes apagadas, parede preta, luzes coloridas, coisas absurdas o que está acontecendo. E por incrível que pareça, é algo tão terrível que nós pagamos essas pessoas. Nós pagamos essas pessoas para que eles trabalhem de forma sorrateira para destruir a igreja. E todo mundo fica quieto. Está todo mundo vendo. Qualquer obreiro sensato, qualquer obreiro auxiliar, pastor que seja sensato, que conheça a nossa história, que conheça a palavra de Deus, sabe que é errado. Sabe que é errado. Esses eventos absurdos que está acontecendo, essa condução absurda para o mundanismo, para o liberalismo, essa desconfiguração da igreja, como ela era, como ela deve ser, todos nós sabemos que está errado. Então por que ninguém fala nada? Ou seja, ninguém, entre aspas. Por que aqueles que deveriam levantar a sua voz não levantam? É por causa do salário? É por causa de oportunidade, de posição? É medo? É conivência? Estão destruindo a igreja. Estão destruindo a igreja. A multiplicação de pequenos ministérios cercando as Assembleias de Deus em muitos lugares se dá por quê? Porque os próprios que deveriam zelar da igreja e trabalhar para que ela crescesse, alcançasse novos territórios, ganhasse almas para Jesus, estão destruindo a igreja. E aí você vê uma multiplicação de pequenos ministérios cercando as Assembleias de Deus em todos os lugares. Em cada bairro, para cada uma Assembleia de Deus, tem 5, 10 outro pequeno ministério. E olha que tem bairro que já não existe mais a intenção de se abrir ponto de culto das Assembleias de Deus.
Se Deus não tiver misericórdia, em poucos anos haverá uma regressão do ministério. Olha, preste atenção, para encerrar. Entre nos sites, nas páginas de Facebook das várias igrejas Assembleias de Deus da nossa região e até fora da nossa região, exceto a região do Nordeste, que lá ainda está crescendo bem, lá ainda tem uma liderança conservadora. Pegue as igrejas da nossa região, você vai ver as imagens de batismo. Preste atenção nisso, imagem de batismo. Você só vê criança sendo batizada. Você só vê jovem adolescente sendo batizado, filhos de irmãos. Glória a Deus por isso. Por um lado, glória a Deus por isso. Mas por outro lado, demonstra que a igreja não está crescendo, que a igreja não está buscando pecadores lá fora. Não está tendo a força de atrair. E não está tendo a força de atrair por quê? Porque abandonou as boas práticas, as boas doutrinas que foi ensinada a nós pelos nossos pais e aderiu a um movimento. Hoje tem igreja Assembleia de Deus que não parece mais ser Assembleia, parece ser uma outra igreja qualquer. Então estão destruindo a igreja. Se Deus não tiver misericórdia, em pouco tempo a igreja vai enfrentar sérios problemas. Sabe por quê? Porque com a diminuição do crescimento, envelhecimento da membresia, mortes, pessoas partindo para a eternidade, vai chegar um momento que estes mesmos que estão trabalhando para destruir a igreja, que estes mesmos que estão abrindo as portas da igreja para o mundo, vai chegar um momento que nem para eles vai ter o suficiente a nível financeiro para eles se manterem. Escreve o que eu estou te falando. Que Deus tenha misericórdia, Deus abençoe a sua vida.